Bom dia, meu povo! Estamos juntos e misturados num horário diferente? Estamos, então vamos se alimentar de mais uma palavra, né? Que nos deixa forte, nos faz crescer, nos liberta. Amém? Então vamos juntos nesta caminhada, né? Estamos no horário diferente, mas eu avisei que o horário hoje ia ser diferente, né? Por conta de um compromisso. Então, eu vou pedir para você acompanhar comigo esta lição, né? Você daí, do seu sofá, da sua cama, não sei aonde você está, e eu daqui na minha sala que eu chamo de espiritual, né? Onde eu estou aqui, você está aí, mas espiritualmente nós estamos juntos. Então, eu quero compartilhar com você e você vai compartilhar também nas suas redes sociais. E também se inscrever lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube, para quando eu postar um novo vídeo lá você seja notificado. Então você vai acompanhar comigo, eu daqui, você daí. E vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26. O tema da nossa administração hoje é: os pastores venderam Cristo e a igreja pagou caro. Eu vou repetir mais uma vez. Pastores venderam Cristo e a igreja pagou caro. Então, vou pedir, abra sua Bíblia de Mateus. Vamos iniciar no capítulo 26, versículo do 14 ao 16. Versículo 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, começou a negociação, que me queres dar? E eu vos entregarei. Pagaram 30 moedas de prata, 16. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. 17, até o 16 nós ia ler, né? Então, até o 16. Então, meus amados, você vê que as coisas, elas só mudaram de geografia. Nesse tempo aqui, era lá em Jerusalém, lá em Israel. A geografia mudou e caiu aqui no Brasil. O que fizeram há 2000 anos atrás, estão fazendo hoje, aqui nos nossos dias. Pastores que rasgam a nossa Constituição Celestial. Se uma pessoa rasga, o que esperar, meus amados? Eu quero que você pense junto comigo. O que esperar de uma pessoa que rasga a sua Constituição Celestial, a sua Constituição espiritual? Se uma pessoa rasga a Constituição espiritual ou celestial, ela é capaz de mais do que? O que esperamos dos nossos governantes? Se já teve gente que rasgou a Constituição espiritual, o que vão fazer da nossa Constituição terrestre? Você vê que nós temos aí pessoas que foram levantadas para proteger a nossa Constituição terrestre e, no entanto, venderam a nossa Constituição terrestre. E com os pastores não foram diferente. Se eles foram um dia, se foram chamados para defender, guardar a nossa Constituição celestial, e eles venderam a nossa Constituição celestial. Então, meus amados, o que nos resta hoje? Somente crer em Cristo e tirar o homem fora da sua vida.
que você procura viver uma vida entre você e Deus somente. Não espere nada do homem, porque o homem, ele é falho, astucioso, ganancioso. E essa ganância está em todos os lados, tanto na vida terrestre quanto na vida espiritual. Porque do mesmo jeito que venderam a constituição celestial, venderam a constituição terrestre. Pessoas que foi levantada para guardar, não guardam, quer vender. Então, meus amados, precisamos que nós continue a nossa vida, mas somente nós e Deus. Só você e Deus. Não espere nada de homem. Homem, aonde ele põe a mão, dá errado. Então, nós vemos que entre políticos, que tanto se fala mal deles, né, por não guardar a Constituição terrestre, tanto os pastores, por também não guardar a Constituição celestial, estão no mesmo barco, um barco de corrupção. E é preciso que nós venhamos sair do meio dessa corrupção. Abra sua Bíblia lá em Oséias, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, deve ser. Oséias no capítulo 6. E o profeta Oséias já anunciava essa vendilhagem, né? Então está aí, Oséias capítulo 6, no versículo 6, que diz assim, ó, o profeta já denunciando, já anunciando, e as coisas, o profeta Oséias denunciando daquela época, né? Há centenas antes de Cristo. E a geografia virou e parou aonde? Aqui no nosso país, no Brasil. O povo pastor, que diz que tem um cargo de confiança, assim como diz eles, mas venderam a Constituição Celestial, se corrompendo por dinheiro, fazendo o contrário do que eles se propuseram a fazer. Quando Jesus esteve nessa terra, ele falou para aqueles escolhidos: vocês não terão bolsas, vocês não terão 2 cintos. Mas os pastores venderam Cristo e hoje estão riquíssimos por aí. Pessoas que diz que seguem aquele Jesus que falou que não podia ter 2 cintos, 2 sandálias. Hoje eles têm televisão, têm hospitais dos melhores aqui em São Paulo. Hoje eles têm empresas de todos os tipos, construtora, eventos. Então, meus amados, mansões, carros importados, aviões, foi isso que Jesus mandou eles fazerem, meus amados. Esses homens que sobem em cima do local que para mim não é um altar, é um picadeiro, e diz que tem o chamado de Jesus, Jesus fala com eles, segue a Jesus, faz aquilo que Jesus mandou. Jesus mandou eles terem riquezas? Não mandou, meus amados. E como que esses homens estão riquíssimos aí? Então, e diz que faz o que Jesus mandou. Não, estou fazendo o que Jesus mandou. Jesus não mandou vocês ficarem ricos. Vamos ver qual é o profeta Oséias disse aqui.
capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia eu quero, e não sacrifício. Mas é isso que se prega dentro dessas igrejas? Não é isso. Você vê que eles não estão rasgando a constituição celestial. O que eles pregam dentro das igrejas é sacrifício, porque sacrifício traz dinheiro. Não sacrifício. E o que? E o que é que Deus quer? Conhecimento de Deus. Aí os pastores ficam pregando campanha, sacrifício, jejum. Isso não lhe traz conhecimento de Deus. Isso não traz conhecimento de Deus. Mais do que holocausto. E aqueles que foram levantados para seguir ao Messias, fazer aquilo que ele mandou, então aí, os pastores fazem isso aqui, os pastores pregam a sabedoria de Deus à igreja, não, pega sacrifício, prega dízimo, né? Isso não traz sabedoria, traz engano. E em 1 de Coríntios, no capítulo, 1 Samuel, volta lá, disse o profeta Samuel. Samuel, capítulo 15, versículo 22. O primeiro profeta. O profeta tinha duas funções. Samuel tinha duas funções: de profeta e juiz. Versículo 15, 22. Porém Saul disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, né? Em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça? Você vê os pastores obedecendo a palavra dentro dessas igrejas, meus amados? Você não vê. Então, como que esses homens aparecem nessas redes sociais, televisões, dizendo que são homens de Deus, se eles não obedecem a sua palavra? Porque se eles obedecessem a palavra, eles não teriam riqueza. Porque foi o que mais Yahshua recomendou: não acumuleis riqueza nessa terra. Mas eles acumularam riquezas nessa terra. Por quê? Porque eles não obedecem à palavra de Yahshua. A palavra de Deus, no caso aqui, era o profeta. Deus falando pela boca do profeta. Holocausto, sacrifício, quanto em que obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor do que a gordura de carneiros. Entender, né? Atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, meus amados, você está vendo do jeito que venderam Jesus por 30 moedas de prata, do jeito que se comercializava dentro do templo. É a cópia. Você vê que Jesus entrou no templo, viu o povo lá comerciando, fazendo comércio lá dentro. Ele espancou todo mundo, pôs para fora. E hoje é o que nós vemos dentro dessas igrejas. Pastores
pastores comercializando a palavra dentro da igreja, né? São pastores, nós chamamos de pastores cambista. O que é um cambista? O cambista o Palmeiras e Corinthians vai jogar. Aí o R$200 o ingresso. Aí o cambista vai na frente e compra todos os ingressos. Se eu quiser assistir a partida de futebol, eu vou ter que pagar quanto? 500. Na mão do cambista, 500. E o que esses pastores fizeram aí? Né? Vendendo Cristo. E a igreja pagando caro por isso. Né? No meu tema aqui está pagou, mas está pagando ainda. Porque continua comercializando. Por mais que apareça gente aqui mostrando essas verdades, não detém eles. Porque a ganância está maior do que todas as coisas. Volta lá em Mateus. Nós estávamos no capítulo 26. Volta no capítulo 6 agora. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Versículo 19. Não acumuleis para vós, meus amados. Você vê algum pastor cumprindo isso aqui? Não, eles não cumprem, eles pregam para a igreja. Para a igreja eles pregam, vocês não acumulem tesouro nessa terra, vocês têm que dar para nós. Tem que dar para nós. Mas os membros não podem acumular tesouro, eles podem. Eles que, segundo eles, receberam a palavra foi de não ter sacola, de não ter 2 sandálias, e eles podem enriquecer. Meus amados, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mas esses grandes pastores aí têm aviões. Bispo Macedo tem aviões. Silas Malafaia tem avião. Valdomiro, avião. R.S. Soares, avião. Esses homens estão obedecendo a palavra, meus amados. O que é que está escrito aqui? Não acumuleis tesouro sobre a terra, onde traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. O problema é que eles mesmos são os ladrões. Eles mesmos são os ladrões. Amém, meus amados? Em Mateus ainda, nós passamos pelo capítulo 26, passamos pelo capítulo 6 e o 26, lá no capítulo 25, capítulo 25, do versículo 1 a 11. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Essa parábola, meus amados, está falando da velha e da nova aliança. Está falando daquelas pessoas que não iam, sejam todos bem-vindos, aquelas pessoas que não iam herdar o reino de Deus, né? Quando Yahshua voltasse, quando Jesus voltasse, como voltou no ano 70. Então, aqui essa passagem está se referindo a eles. Aqueles que passaram pela transição da velha aliança para a nova. Então, muitas daquelas pessoas que vieram da velha aliança e chegaram até a nova aliança, muitas delas não iam herdar a salvação. É o que a parábola quer dizer aqui, né?
suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 2, 5 dentre elas, você vê que a parábola vai separando quem ia herdar a salvação, quem não. Que na velha aliança, muitos iam pagar, que nem diz o ditado aqui no nosso país, muitos iam pagar o pato, né? Muitos iam pagar o pato. Então, muitos não iam herdar a salvação. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. 3, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Esse azeite, você vê que a parábola tão certo que está se referindo à transição da velha aliança para a nova aliança, que o azeite ele simbolizava, não hoje você não pode passar azeite na cabeça dizendo que é símbolo do Espírito Santo. Você não pode fazer isso. Você fazendo isso, você está blasfemando do Espírito Santo. Mas na velha aliança o azeite simbolizava o Espírito Santo. Então está aqui, levaram o azeite consigo. 4, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. 5, e tardando o noivo. A primeira coisa que você tem que pôr na sua mente, a igreja de Cristo, ela não é noiva, ela é esposa. Então, no tempo de Jesus, de Yahshua, era noiva. Mas o casamento aconteceu. O casamento aconteceu naquela cruz. Tardando o noivo, foram todas. Você vê que você vai prestando atenção na palavra, você vê que no final todas foram pegas, né? Todas tomada de sono, todas tomada de sono. Então aqui as 5, no caso aqui as 5 nécias teria sido pegada no sono, e se fosse uma história real, né? E as 5 prudentes não teria, porque elas estavam vigiando. Elas estariam vigiando a volta. Mas aqui está dizendo, todas pegaram no sono. Todas elas. Todas adormeceram. 6, mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Você vê que esse grito aqui, quando você presta atenção no que você está lendo, você vai entendendo tudo, né? Você vê que todas pegaram no sono. Esse grito não era delas. Foi alguém lá fora. Um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 8, as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. 9, mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes, e o quê? Ides antes aos que vendem e comprai. Então, daqui nasce a comercialização dentro dessas igrejas por aí. E eles, com a cara de pau, né, ainda abre a Bíblia para dizer, não, Deus permitiu que nós vendêssemos. Ele está mandando as virgens comprar, então nós vendemos, nós temos aqui para vender. Se o azeite vem do armazém do seu Manuel, é R$10 o vidrinho. Mas se o azeite vem de Israel, é 100. É dessa maneira aí que se criaram essa comercialização dentro das chamadas igrejas. E você tem que sair dessas vendilagens.
Porque esses cães só cresceram porque teve alguém para ser produto deles. Porque o produto deles, eles criam o produto, né? O nome do produto, mas o produto que dá o dinheiro é a igreja. A igreja é o produto de vendas, é os clientes. Quando o pastor faz um culto, a igreja convida o povo até vão, porque todos têm sede de Deus. Então, pelaquela sede de Deus, o povo vão, tentando ouvir algo diferente. Aí chega lá, os pastores começam a vendelagem dentro da igreja, né? Começa lá dentro da igreja. A igreja sem o entendimento vira produto de comércio desses cães. Se a igreja tivesse o entendimento que ela estava sendo produto de vendas, produto de comercialização ali dentro, esses cães não tinham crescido, mas eles cresceram em cima de quem? Em cima da falta de entendimento da igreja, que até algumas lê Bíblia, mas lê como se fosse um jornal, não entende nada, não presta atenção no que está lendo, eles prestam atenção no que o pastor fala. Eles prestam atenção no que o pastor fala. Se o pastor falou para fazer sacrifício, então eu vou fazer o sacrifício, o pastor mandou. Se for errado, problema deles, problema do pastor, mas não é isso. Se um cego vai guiar outro cego, vai acontecer, vai cair só o que está caindo, guiando o cego vai cair no barranco ou vai cair os dois? Vai cair os dois. Então não adianta dizer que o erro é do pastor, é só do pastor. Quando Jesus vier, é o pastor que vai pagar a conta. Não, você vai pagar a conta também. Porque você está sendo guiado por um cego. Você é cego, não tem um entendimento da palavra, está sendo guiado por outro cego. Vai cair todos no barranco. Lemos até o 6, né? 7. Não, estava no 8, né? Daí nos vosso azeite. Versículo 9. Mas as prudentes responderam. Lemos o 9 também, é o 10. Nós vamos ler até o 11. Versículo 10, e saindo elas para comprar, você vê que a vendilagem cresce dentro dessas igrejas porque tem quem compre. Se não tivesse ninguém que compre, as vendilagens não tinha. Para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O versículo ficou aberto, vou ler o 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Você vê as pessoas clamando: Senhor, Senhor. E a palavra me traz na mente, vendo esse dia, a palavra me faz ouvir esse dia, de a igreja gritar: Senhor, Senhor. Nós não fizemos milagre em teu nome. Nós não fizemos prodígio no teu nome, curamos no teu nome. E o que ele vai responder? Cadê? No 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não te conheço. Essa palavra vai doer muito na mente desses cães que não pregam a palavra, a verdade da palavra. Não te conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aí, essa palavra foi pregada. Se tiver paciência, eu vou olhar aqui
Esse livro ele foi escrito no ano 50, ano 50 do ano cristão, da década da era cristã. Então, no ano 50, ele já tinha voltado? Não. Se você não considerar o tempo da escrita, a quem está sendo escrito, você vai ler que nem um jornal, mas a palavra foi escrita no ano 50, ele não tinha voltado ainda, então essa parábola aqui está certa. No versículo 3, vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, no ano 50, eles não sabiam, mas hoje nós sabemos que está escrito, está registrado, que ele voltou no ano 70. Então não tem como eu pegar esse versículo e dizer para a igreja, vigia, porque a hora, o dia e a hora ninguém sabe. Isso é engano. Isso é engano. Porque nós sabemos, pelo menos, eu não posso dizer a hora, mas até o dia eu digo. Ele voltou no ano 70, no mês de agosto, no dia 29 de agosto. Está escrito. Não posso negar porque está escrito, está registrado. Então não posso pregar esse versículo para a igreja, mandar a igreja esperar. Livro de Marcos. Marcos, capítulo 11. Marcos, nós já estamos em Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo 15 ao 17. Versículo 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam. Dentro do templo. Dentro do local mais sagrado para eles. E estava lá os cambistas. Aí o tempo girou e parou aonde? No Brasil. Está cheio de cambista dentro dessas igrejas por aí. Comercializando Jesus e o povo pagando caro por isso. No templo, né? Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendia e comprava. Por que se vendia? Porque tinha quem comprava. Se não tivesse quem comprasse, não tinha o vendedor. Ali comprava, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 16, vamos ler até o 17. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílios pelo templo, né? Não permitia, né? Isso foi uma das poucas vezes, em toda a idade de Jesus, todo o ministério de Jesus, se não me engano, ele entrou acho 3 vezes no templo só. Se você não presta atenção, está lendo, você acha que Jesus vivia dentro do templo. Não, os judeus viviam lá. Mas Jesus foi lá umas 3 vezes só. Diz, qualquer utensílio, né? Alguém conduzisse qualquer utensílio do templo. 17, também os ensinava e dizia, não está escrito, na minha casa, preste atenção, meus amados, que eu vou falar a revelação. Não está escrito, a minha casa será. A palavra será é uma palavra futura, ou seja, não era. O templo não era. Aquele templo, a casa dele, se eu dar uma arrumadinha aqui para ficar melhor no entendimento. A minha casa, olha, a minha casa não era o templo. A minha casa será no futuro
chamada casa de oração para todas as nações. Então a casa de Deus hoje somos nós. Nós oramos a Deus, somente eu e nós e Ele. Não precisa pôr homem no meio dessa história. Você não precisa de homem que ore por você. Oração quer dizer falar. Então, você quer falar com Deus? Então, entre no seu quarto, seja no banheiro, seja lá onde for, e fale com Deus. Não precisa você ir para o local, não, pastor, ora por mim. Seu vigário, ora por mim. Não, você tem dele, lhe deu a condições de você falar com ele, né? Eu vou até repetir porque essa palavra é reveladora. A minha casa. Ele não está falando que era o templo. Ele não está falando do templo. Ele está falando da casa dele, que somos nós hoje. A minha casa será, não era ainda, que tudo isso ia acontecer depois ele não, aqui nesse momento, ele não tinha ido nem à cruz ainda. Então o que ia acontecer ainda? Ele ia à cruz, ascender-se aos céus, voltar com juízo, para depois do juízo, a casa dele, que somos nós, ser a casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, porque até então, a casa que era o templo, era a casa de quem? Dos judeus. Ora, eram os judeus. Todas as nações. Vós, porém, tendes transformado em covil de salteadores. É o que nós vemos hoje. É o retrato que eu vejo, pelo menos com esses olhos iluminados, é o retrato que eu vejo. As igrejas aí, de pedra, né? Sendo que palco de assalto. Os pastores usam essa palavra para assaltar a igreja. Essa é a arma mais perigosa que existe na face da terra. É a arma chamada Bíblia. O ladrão, ele usa arma, revólver, pistola, rifle, usa desse tipo de arma. Então, desses, nós podemos até se desviar. Se eu vou sair, mas alguém já me falou que lá embaixo tem uma gangue lá, pegando o povo, eu não vou por aqui, eu vou por esse lugar, para o outro lado. Mas quem vai se desviar do ladrão que está com a arma dessa na mão? É o que está acontecendo por aí. Esses locais chamados igreja, homens com essa arma na mão, roubando a igreja. A igreja nem está aí. É roubada, vai para a chamada igreja, um local que era para ser santo, mas chega lá, tem Satanás. Você vai numa partida de futebol, não tem. Você vai na praia, você não vê um Satanás. Mas dentro da igreja de Deus, lugar que era para ser santo, chega lá, tem ladrão, tem Satanás, tem de tudo lá dentro. E nós cegos, eu fui um deles, né? Nunca enxerguei isso. E você vai com a carteira, se vacilar, nem a carteira você traz de volta. Vamos ler até o 17, né? Até o 17, nós não terminamos. Para todas as nações, vós, porém, tendes transformado em covil de ladrões. Esse é o retrato da igreja que nós vemos hoje. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, estão soltando balão para mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 20.
versículo do 28 ao 30. Cadê? 28. Versículo 28. Respondeu-lhe Tomé. Eu acho que eu vou pegar no 27, esse versículo está muito aberto. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo. Essa passagem é aquela passagem onde Jesus, depois da morte, né, no outro dia da ressurreição, ele apareceu para, não sei, não me lembro bem se estavam os 12 aqui reunidos, mas ele apareceu lá e alguns conheceram. Tomé disse: esse aí é Jesus? Eu só creio se eu pôr o dedo aqui na ferida da prega, onde foi pregado. E logo disse Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chaga também a mão e põe no meu lado, né, onde foi flechado com a espada. E põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crê. 28. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Né? Porque me viste, creste. Me traz uma lembrança, uma memória aqui nesse porque me viste, creste. Por que as igrejas, as vidas, né? Agora eu não estou falando de pedra, templo de pedra. Por que as vidas, as igrejas que são vidas, só creem em Jesus de Nazaré? Quando nós falamos em espírito, porque está escrito que Deus ele é espírito, olhos humanos não podem ver, ele diz não. Eles dizem não, isso aí é coisa do diabo, é coisa de espiritismo. Por quê? Porque a igreja, ela só crê naqueles que eles viram. Então, Jesus de Nazaré, alguém viu um dia. Então, isso se transformou, vem até os dias de hoje. O povo crendo em quem? Jesus de Nazaré, no corpo. Não é para você crer no corpo. Em lugar nenhum da Bíblia está escrito para você crer no corpo. É para você crer nos feitos. No que aquele corpo fez. Isso a igreja não crê. Naquilo que o corpo fez. A igreja crê no corpo. Porque aqui é igual Tomé. A igreja é igual Tomé, né? Só crê naquilo que viu. A igreja viu o corpo. Então eles crêem no corpo. Disse Jesus: por que me viste? Bem-aventurado os que não viram e crê. Bem-aventurados somos nós. Nós não vimos, mas cremos. Eu creio no corpo ou creio no que o corpo fez? Eu creio no que o corpo fez. Amém? Vamos ler o 30, até o 30 também. 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Eu vou ler o 31 para não deixar solto aqui. Mas você vê que é tão certo para se ler essa Bíblia é tão complicada para ler, porque ela foi traduzida pela Igreja Católica. Então, pessoas que não entendem nada do Evangelho, você vê, o assunto que nós estávamos lendo, você tenha paciência, era para ter encerrado aqui no 29, assim como está escrito no meu relatório aqui. Por quê? Você vê que na frente tem um ponto final. Então, o assunto acabou. Mas só que ainda tem um versículo na frente. Para lhe confundir. Porque o outro versículo que vai ficar solto, está solto aqui, já vai te confundir. Que eu vou até ler. Quer ver? Ó? Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, né? Para que crendo tenhas a vida em seu nome, tenha vidas
em seu nome. Então, mas o assunto era para ter terminado no versículo 29, porque tem um ponto final. Se tem um final, o assunto era para ter morrido ali. O que eu li aqui? Não foi dele aqui. Não, acho que eu li desse errado coisa aqui. Eu acho que eu li errado aqui, né? Acho que eu li João ainda. Eu li João, mas na nossa passagem era aqui, Atos dos Apóstolos, não foi? Então vamos ler Atos dos Apóstolos lá. Atos dos Apóstolos 11, 20. Era 20, Atos dos Apóstolos 20, eu li João para você. Atos dos Apóstolos 20, do 28 ao 30. Se eu ler mais rápido aqui. Atendei, pois, vós, né? Atendei, pois, vós, e por todo rebanho, por todo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aí, quando eu falo para as pessoas que não existe esse título de bispo, nem de pastor, não existe. Aí eles trazem para aqui. Mas aqui, é o que eu falei no outro livro lá, esse livro não foi escrito hoje. Esse livro foi escrito no ano 62. Então, naquele ano lá, tinha esses títulos aqui, porque estava ali, ainda a expansão do Evangelho. Então, para pregar o Evangelho, Jesus levantou essas pessoas, mas lá na frente está escrito até foi levantado esses títulos eclesiásticos aqui, mas tem um tempo até a volta dele. Ele veio no ano 70, acabou os títulos. Mas está aí, ó, por aí. Vamos lá. 28 ou 30. Atendei por vós, atendei por vós e por todos o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes, né? Você vê pastoreardes a igreja, mas isso tem um tempo, lá na frente está escrito até, não é eternamente, tem um tempo de vencimento. A igreja de Deus, a qual ele comprou. Então a igreja não é de homens, nós vemos aí igrejas de homens. Que na minha igreja não é assim, na minha igreja é desse jeito. Então na igreja dele, que é a igreja de homens. No qual ele comprou com o seu próprio sangue. 29. Eu sei que depois da minha partida, Paulo já advertindo, quando eu morrer, vai se desmoronar tudo isso aí. Tudo que eu fiz vai se desmoronar. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Não pouparão, e é isso que nós estamos vendo hoje. Não pouparão o rebanho. 30. E que dentre vós mesmo, aqui do nosso meio, Paulo já condenando, depois da minha partida, aqui do meio daqueles que eu edifiquei, eu ajudei a edificar, eu preguei o Evangelho fiel para eles, aqui do nosso meio vai se levantar cães ferozes. Dentre nós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles.
Bispo Macedo vai vir pregar aqui em Francisco Morato. Todo Francisco Morato vem ver, ele arrasta todo o povo de Francisco Morato. Silas Malafaia vem pregar hoje aqui em Francisco, arrasta todos. E assim vai andando, né? Valdomiro, R. Soares. É o que a palavra está dizendo aqui, não é? Para arrastar os discípulos atrás deles. Então o povo vão atrás de homens. O povo não vão atrás de Jesus. Porque Jesus não é mais, foi um dia algo físico. Hoje não é mais. Então se você crê nele, você tranca-se no seu quarto e fala com ele. É preciso ter um homem no meio? Não é preciso. Abra sua Bíblia, livro de João. Agora nós vamos pegar João. João, no capítulo 13. João 13, versículo 4, um versículo só. Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Esse versículo eu acho que eu li. Perdão, já estou vendo aqui. É assim. Você não presta atenção, não é João, meus amados. É Jó. Livro de Jó. Jó, no versículo do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4. Vós, porém, besuntais. O que quer dizer a palavra besuntais? Tapar, fechar, esconder. É o que os pastores fazem com a palavra de Deus, com o Evangelho de Cristo. Eles escondem o Evangelho de Cristo, para que a igreja não venha ter entendimento dele. Vós, porém, besuntais a verdade. É o que os pastores estão fazendo hoje. Pastor, todo esse povo aí tem título eclesiástico, estão besuntando, escondendo o Evangelho de Cristo a todo preço. Porque o Evangelho de Cristo, ele liberta. Ele salva, dá um engano, salva não para eternamente, não para ir para o céu, porque nós já viemos do céu salvo e voltaremos para lá salvo. Mas salva o que? Do engano. E é o que está falando no versículo. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras. Então, o que acontece hoje? A verdade virou mentira e a mentira virou verdade. E vós todos sois médico que não vale nada, pastores que não valem nada. Amém, meus amados? Tito. Tito, capítulo 1, versículo do 10 ao 16. Versículo 10. Porque existe muitos insubordinados, que nem eu comecei lá quando eu comecei o vídeo. Os constituintes que tiveram direitos de guardar a nossa Constituição terrestre
foram subordinados e venderam a nossa Constituição. Os pastores não ficaram atrás, não foram diferentes. Eles foram subordinados e venderam a nossa Constituição celestial. Porque existe muitos subordinados palaudores, falam bem, né? Que tem pastor aí que faz descer avião. Pauladores frívos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Circuncisão está falando da lei, especialmente aqueles que pregam lei. Amém? Versículo 11. Preciso fazê-los calar. É preciso fazer se calar. Porque andam pervertendo casas inteiras. Por que casas inteiras, não templo, não igreja? Porque nessa época aqui, você vê a importância de você entender o tempo da escrita. Nessa época aqui, era proibido ser religioso, ser evangélico, se pregar a palavra. A palavra não podia ser pregada em abertos, em lugares abertos. Então, o que é que eles entravam? Se reuniam na casa de cada um, fechavam as portas e pregavam a palavra. Então, aqueles que pregavam a lei, corrompiam a casa inteira. Casas inteiras, ensinando o que não deve. Não deve ensinar lei hoje, meus amados. Ensinando o que não deve, por torpe ganância. É isso que eles fazem. 12, vamos ler até o 16, 12, foi mesmo dentre eles, aqueles que pregavam a lei, dentre eles, eles aqui, está classificado como Tiago e Pedro, né? Dentre eles, um seu profeta, que disse, cretense, sempre mentirosos, cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventre preguiçosos. 13. Tal testemunho é exato. É exato isso, é exato o que nós vemos dentro das igrejas hoje. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que seja sadio na fé. 14, vamos ler até o 16, 14. E não se ocupe com fábulas judaicas. Fábula, ou seja, mentiras, história. Porque história é uma mentira. Se a história não, se passou, já não é mais uma verdade, é uma história. E Paulo está recomendando a Tito, ó, não se preocupar com fábula, história judaica, porque judeus é quem mais tem história é judeus, porque tudo começou com eles, né? É por isso que eles têm mais história. E Paulo está falando para Tito, ó, não se preocupa, não se engane, não pregue história judaica para esse povo. Esse povo, eles foram chamados para servir em graça, não foi na lei de Moisés. Então não pregue essas fábulas judaicas. É o que nós vemos dentro das igrejas. Os pastores, cada versículo da Bíblia é pregado as fábulas judaicas. Tudo que se tem dentro dessas igrejas ali é judaico. Castiçal é véu, castiçal, véu, quipá, né? Quipá, aquela mitra, né, que põe na frente, azeite, pão, tudo judaico. E Paulo está recomendando aqui a Tito, ó, não prega essas coisas judaicas para a igreja. A igreja de Cristo não tem esses utensílios, não tem esse costume. A igreja de Cristo, ela é ela e Cristo. Não tem isso. É o que nós vemos dentro dessas igrejas. Fábula judaica, nem com mandamentos.
nem com mandamentos de homens. Você não pode cortar o cabelo, não pode comer carne de porco, você não pode vestir calça, você não pode vestir bermuda, você não pode vestir camisa regata, você não pode ir na praia. E assim vai. Nem com mandamentos de homens, desviados. Então, a pessoa que prega esses mandamentos de homens, eles estão convertidos a Cristo ou estão desviados de Cristo? Estão desviados de Cristo. Estão desviados. Aí fala que eu estou desviado. Desviado da verdade. 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrente, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E é o que nós vemos aí. Igreja corrompidas. Versículo 16. No tocante a Deus, naquilo que se diz que é de Deus, no tocante a Deus, professa. Eles professam que crê em Cristo. Eles professam que faz o que Cristo mandou. Mas estão tudo rico aí, Cristo não mandou deixar ninguém ficasse rico. Eles professam, né? No tocante a Deus, professa conhecê-los. Entretanto, o negam. Se Jesus falou para não ter 2 cintos, não ter sacola, não ter 2 sandálias, e eu compro fazenda, compro avião, compro de tudo, eu estou negando, eu estou de acordo com ele, eu estou negando. E quem é o anticristo dessa história? Eles. É esse povo aqui que são os anticristos e prega aí para se esconder, ninguém descubra a verdade, ficam pregando que vai vir o anticristo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo lá, vai fazer aquilo outro, mas eles são os anticristos, porque eles negam aquilo que Jesus mandou eles fazer. Não enriqueça, não tenha sacola, não tenha 2 sandálias, não tenha 2 cintos, não tenha 2 roupas, do jeito que ele andava lá pelos desertos. Mas os homens estão tudo riquíssimos aí. Por quê? Não obedeceram a ele. Nega por suas obras, e por isso que são abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Estão reprovados, eu reprovo. Tito, tem umas 3 passagens aqui. Efésios, capítulo 4, um versículo só. Capítulo 4, versículo 14. Para que não mais sejamos como os meninos. Qual é a consciência do menino? O menino tem consciência? Não tem. Então, quando a pessoa é que nem menino, tudo que fala para ele, ele aceita. Menino vai ali, ele vai, nem sabe para onde vai. O quê? É que nem menino, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha. Olha a palavra, artimanha. É o que nós vemos nesses pastores, com a artimanha. Artimanha dos homens, pela astúcia com que induz o erro. Preste atenção, induz ao erro. Pega, dá o envelope para você, põe aí o seu sacrifício aí no envelope, que Deus agrada de sacrifício, Deus, Abraão sacrificou. Você colocou o que você não podia colocar naquele envelope. Foi porque você quis? Foi pela sua fé ou você foi induzido? Você foi induzido. Foi induzido. Por isso que muitos deles, quando tem alguma prova que foi induzido, o juiz manda devolver o dinheiro. Romanos capítulo 3, versículo do 21 ao 26, se eu ler um pouco rápido aqui, versículo 21, cadê? Versículo 21, mas agora, sem a lei,
sem a lei de Moisés, mas agora sem lei, se manifestou, sem lei, se manifestou a justiça, ou seja, no tempo da lei de Moisés não havia justiça de Deus, havia justiça do homem, justiça própria. Mas nós não vamos viver na nossa justiça própria. Nós queremos, pelo menos eu procuro querer a justiça de Deus. Mas agora sem lei manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Foi aquela aparição que parece que houve lá no Monte da Transfiguração. 22. Justiça de Deus mediante a fé. Agora sim, a justiça de Deus, ela faz diferença, mas a do homem. Mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. 23, pois todos pecaram, olha a palavra, todos pecaram, está no pretérito passado. Aqui não está todos pecaram, no pretérito passado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí vem o tempo da escrita, né? No tempo de Romanos aqui, se tiver um pouquinho mais de paciência, 56 foi o ano da escrita desse livro. Então, nesse tempo aqui, estava acontecendo aqui a transição da lei para a graça. Eles precisavam dessa glória de Deus. Nós não. Nós já nascemos na graça, nós já nascemos na glória de Deus. Nós não precisamos disso. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos e que creem, porque não há distinção. 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados, né, no pretérito já passado, sendo justificados igualmente, gratuitamente, não é por dízimo, não é por sacrifício, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. A quem Deus propôs, você vê que está tudo no pretérito passado já, não vai ser mais, não vai acontecer mais. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Você vê que essa apropriação até hoje não existe dentro dessas chamadas igrejas. Mas a apropriação aqui foi do sangue de Cristo, de uma vez por todas, não pode ter mais. Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impuros os pecados anteriormente cometidos. 26, vamos ler Romanos 26, vamos ler até o 26. 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Então, se eu falar que eu tenho pecado hoje, eu estou dizendo o quê? Deus não fez justiça na minha vida. Eu estou negando Ele. Mediante a sua justiça, no tempo presente hoje, no presente deles, no presente deles, a justiça foi feita de uma vez por todas. Deus não vinha fazendo justiça aí todo dia. A justiça foi de uma vez por todas. Então, quem vive nessa crença do Cristo ressuscitado, sem o corpo, esses têm justiça a todo momento na sua vida. Deus faz essa justiça. Presente para Ele mesmo ser justo e justificador. Justificador. Quando eu faço um jejum, eu estou querendo ser esse justificador. Você está me entendendo que você não pode fazer obras da carne, jejum, essas coisas todas aí? Quando eu faço um jejum, eu estou querendo ser o justificador. Que eu estou fazendo um jejum para me justificar, ou seja, para arrumar um emprego, para comprar um carro novo, para comprar um apartamento, para receber uma cura. Eu estou fazendo o quê? Me justificando. Estou me justificando. Então, eu estou querendo ficar no lugar do justificador. Daquele que tem a fé em Jesus, 27, até o 26. Colossenses, abre aí, nós terminaremos esse tanto. Colossenses, capítulo 1.
capítulo 1, versículo 13. Versículo 13 ao 17. Versículo 13. Ele nos libertou, você vê tudo no pretérito passado. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. Essa carta foi escrita no ano 61. Ele estava ainda no ministério das trevas, que era o ministério de Moisés. O ministério de Moisés era um ministério de morte, de escuridão, de treva, de condenação. Então, ele estava nessa transição ainda do ministério das trevas para o ministério da glória, da luz de Deus. Então, Paulo está relatando aqui, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, você vê tudo no passado, no pretérito passado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, no qual temos Temos a redenção, né? E a remissão dos pecados. Temos já. Ele não vai perdoar, já perdoou. Então nós não temos pecado. 15. Este que fez todas essas coisas. Não é o corpo. Você vê, a palavra está nos levando a crer nos feitos, no que ele fez. Não naquele corpo que andava no deserto, que foi a cruz. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Se Deus é invisível, como eu vou dizer que Jesus de Nazaré era Deus, se aqui está dizendo que Deus é invisível e todo mundo via Jesus de Nazaré? Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16, pois nele, não foi no pastor, não foi na igreja, não foi em lugar nenhum, não foi no quisuco, não foi no pão, não foi nas águas, não foi nele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberania, o principado não é Satanás, é gente que manda, que tem poder, o principado, o protestado, tudo esse que tem cargo, poder. Protestado, principado não é Satanás, é pessoas que têm poder. Tipo prefeito, governador, presidente, ministro, né? Principados e protestados, tudo foi criado por meio dele e para quem? Para ele. Para ele. Para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Hoje nós estouramos um pouco no tempo aí, mas sem isso nós não aprendemos. 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ler do 19 ao 23. Versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Não existe um homem sábio que não tenha astúcia. Moisés era um deles. Porque Moisés, ele foi criado pelos egípcios, um povo muito estudioso, os egípcios, e Moisés foi criado com eles. A sua própria astúcia. 20, outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãs. 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Que meu pastor, pai da fé, e a igreja, vidas, né, que são vidas, põe o pastor lá em cima. Meu pastor orou e curou, ou seja, de um jeito ou de outros, a igreja, que são vidas, idolatra o pastor e põe lá em cima. E o pastor chega o peito. O pastor adora isso. Tem gente que idolatra ele.
gloriem nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, né, que tinha os pregadores naquela época, seja Paulo, que pregava o evangelho de Cristo, seja Apolo, que pregava a deusa Diana, mas era um grande pregador, por exemplo, hoje, que faz cifrar hoje, por exemplo, seria evangélico e católico. Seja Paulo, seja Apolo, que pregava da deusa Diana, seja Ceifa, Pedro, que o nome de Pedro é Ceifa, Pedro é um sobrenome, seja Ceifa, seja o mundo, seja a vida, seja amor, a morte, né? Seja a morte, é que está separado aqui, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, agora chegou até nós, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém, meus amados? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. E se você perseverar no ensinamento do Evangelho de Cristo, você vai ver que você vai entender que você não precisa de homens. Entre você e Deus, homem não está proibido de entrar. Porque entre você e Deus só pode entrar o Espírito Santo, só e mais ninguém. Quando você vive uma vida assim, você logo você sente a diferença na sua vida, você não anda mais com aqueles certos tipos de doença, né? Porque ele levou na cruz as nossas doenças. Você não vê motivo para andar se lamentando, você só vê motivo para agradecer. Você não vê motivo para pedir, você só vê motivo para agradecer. Então, graças a Deus que nessa manhã nós se alimentemos de mais uma palavra fiel e verdadeira, daquelas que nos liberta das unhas dos lobos e andamos livre, voando igual um passarinho. Amém? Até quarta-feira, quando nós voltamos com o cavalo, quarta-feira acho que é o cavalo preto, né? Eu já falei do cavalo branco, já falei do cavalo vermelho, quarta-feira é a vez do cavalo preto, depois do cavalo amarelo. Quarta-feira, não perca. E até lá, que Deus abençoe seu dia, sua vida, sua família, tudo aquilo que você ama. Amém? E até lá.